Alimentos. Um incêndio nesta semana na Gleba B, região do Parque Osiel, na cidade de Campinas, destruiu 15 residências. Um ferido por queimadura teve que ser atendido no posto do São José e, com isso, a situação das famílias deste bairro se agravou. O que acontece? Lá é uma região que tem extrema vulnerabilidade, não só social, como alimentar. É um ambiente que está sendo já atendido por 4 das lideranças da Central Única das Favelas de Campinas. Os representantes se organizam sempre e têm um foco maior nesta região, na atuação, onde algumas famílias passam, de fato, muitas necessidades. As doações de alimentos que já haviam caído 80% desde o começo do ano estão se agravando e agora, com esse incêndio, a situação piora por lá. Nós vamos conversar com a representante da Central Única das Favelas de Campinas, a Michele Eugênio. Michele, obrigada pela sua participação. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Como nós já falamos no meio dessa semana, cada vez que nós levamos nosso trabalho até a mídia, as doações se aquecem. Tomara que isso aconteça novamente. Bom dia, Michele, aqui é Guilherme Pierangeli. A ideia até da entrevista inicialmente era falar sobre a arrecadação de alimentos e como as doações caíram, mas com o incêndio da quarta-feira a situação piorou. Como é que estão estas famílias que foram prejudicadas? Olha, segundo as minhas lideranças locais, porque dentro do Osiel nós atendemos, quando nós entramos num território, nós colocamos ali, estabelecemos ali uma liderança local, porque fica mais fácil para a identificação das famílias, entender quem precisa, quem mais precisa, pelo motivo das doações não darem para atender a todas as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Então, essas famílias essas lideranças já foram até o local, para a gente tentar entender essa situação. A gente vai esperar a Michele reconectar, e a Michele Eugênio, que é a representante da Central Única das Favelas de Campinas. Oi, pode completar o raciocínio. Para entender qual a melhor forma de atender essas famílias, porque uma vez que elas perderam tudo, inclusive a casa, não adianta nós chegarmos lá com uma cesta básica ou já com os móveis. Então, pelo que nós estamos entendendo, uma parte dessas famílias foram para abrigo, vão entrar no sistema de auxílio aluguel da prefeitura, mas isso leva um tempo até que aconteça, tá? Então, amanhã nós estamos indo até o bairro, até porque eu tinha uma outra ação social para realizar lá, e nós vamos aproveitar e tentar atender essas famílias que foram para casa de parentes, que é o que dá para ser feito de imediato. Agora, a situação fica mais complexa quando eles vão para casas de parentes. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, porque quando não há uma definição para uma moradia efetiva, eu imagino que os familiares não tenham condições também de ajudá-los, né? Fica mais complicada, porque normalmente são famílias numerosas, então dentro de uma casa que não tem toda a estrutura necessária para abrigar uma família, às vezes abrigam 2, 3, e fica bem complicado. Eu estou tendo esse problema num outro local, que foi atingido pelas chuvas, que fica ali no comecinho do São José, também é região do Osiel, é no finalzinho do Jardim do Lago, para o São José. Eles moravam na beira do córrego, então o pessoal foi desapropriado, a água invadiu, e ali já não tinha condições de morar, ali não era uma área para isso. Então essas famílias vão se agrupando em casas de parentes, ou até mesmo morando de 2 a 3 famílias numa casa só. Michele, por conta do auxílio aluguel, às vezes não ser o suficiente para suprir as necessidades. Michele, vocês estão fazendo uma campanha de arrecadação, então, para ajudar essas famílias também, né? O que vocês estão aceitando e como que as pessoas podem fazer essas doações? Provavelmente, quando essas famílias tiverem seu local, saírem desse abrigo e forem morar numa casa, nós subiremos uma campanha de arrecadação de móveis, tá? Então,
na verdade, uma arrecadação de tudo. É mais ou menos uma campanha como a gente lança quando essas famílias sofrem com as chuvas, que normalmente acontece no começo de ano. É uma campanha onde tudo se é arrecadado, porque eles perderam tudo. Então, roupas, roupa de cama, móveis, utensílios domésticos, tudo. Agora, o que vem um questionamento é o fato de que a notícia foi dada na quarta-feira, então acontece incêndio no Osiel, né? Aí o que acontece, infelizmente? Outras notícias vão chegando, nós da imprensa a gente vai cobrindo o nosso trabalho, e estas famílias, em geral, demoram quanto tempo para realmente conseguirem se restabelecer? Porque muitas das vezes, Michele, a gente acompanha as notícias, mas não vê o final da história, ou o que deveria ser ali a consequência, né? Por exemplo, deste incêndio ou das enchentes. Tem famílias que não conseguem recuperar suas moradias? Qual que é a realidade mesmo no Parque Osiel? Olha, para essas famílias se recuperarem, vai um bom tempo até elas conseguirem tudo que foi perdido. No caso do incêndio, depois de muita luta, muita demora, pode ser que os seus barracos sejam reconstruídos. No caso das chuvas, aquelas chuvas elas vêm ano após ano. Então, quando nós estamos reconstruindo, nós estamos levando para aquela família todos os itens que elas perderam, provavelmente no ano seguinte vai acontecer a mesma coisa. Então eu falo que é um trabalho como se a gente estivesse enxugando gelo. E é muito complicado você ver o seu esforço, o esforço dos voluntários, dessas famílias, o desespero dessas famílias também, porque elas não têm um local melhor para morar, elas não estão ali porque elas querem, elas estão ali porque é a necessidade, elas estão ali porque a necessidade colocou elas nesses lugares, nesses locais, nesses territórios. Então, assim, é muito complicado, é desesperador, é muito triste. Só que o que tem lá dentro é uma solidariedade muito grande. Eles se ajudam e eles se reerguem ano após ano. Michele, a gente tem até aqui algumas participações dos ouvintes da CBN comentando essa situação que acontece ali na Gleba B, na região do Parque Osiel. O Guilherme Rodrigues, olha só o nome do Guilherme, ele juntou o Guilherme com o meu sobrenome aqui. O Guilherme Rodrigues, ele é do Ouro Verde e comentou aqui que ele acha que essa questão da comunidade não é nova. Ele comenta isso aqui. Existe há muitos anos e ele acha que a prefeitura deveria tomar um conhecimento das pessoas que ali vivem. Por exemplo, por conta do incêndio, né? Essas famílias recebem o cartão Nutrir, mas quantas famílias existem de fato e que não conseguiram ter acesso a esse benefício, por exemplo? Por que a prefeitura, na opinião dele, tá, Guilherme acha, que fecha os olhos para esses locais que, na verdade, precisariam o quê? De uma ressocialização, reintegrar as famílias de maneira efetiva, decisiva, para que essas pessoas possam realmente sair desta situação. Ele fala que alguns políticos que estão por aí, eles pensam em fazer obras em bairros que já possuem alguma melhoria, e é louvável, mas e estas pessoas que, na verdade, precisam de todo tipo de ajuda e infraestrutura, escreveu Guilherme. Michele, diante deste comentário do nosso ouvinte, vem a minha próxima pergunta. Qual seria a ação definitiva para poder resolver o problema do Parque Osiel? Olha, essas famílias, elas estão sendo atendidas pelo CRAS, elas estão sendo direcionadas, tá? Então, está tendo uma mobilização do poder público para ajudar essas famílias, só que nós precisamos de políticas públicas efetivas, moradia de qualidade, direito à moradia está na Constituição, são políticas públicas, a gente precisa que essas pessoas sejam ouvidas, que elas só não sejam lembradas em época de eleição, e as favelas, as ocupações, elas existem realmente, não é de hoje. O problema da fome, da precariedade, ela não vem de hoje, só que é um caminho longo até se resolver isso. São políticas públicas.
E falando sobre um trabalho que vocês têm mais a longo prazo, mais frequente, digamos assim, não só desse caso do pessoal que foi atingido pelo incêndio no Osiel, né? A gente tem aqui um dado de vocês, né, que teve uma queda no começo do ano de 80% no número de doações de alimentos, e vocês chegaram a ficar sem cestas básicas na sede para atender as pessoas que vocês geralmente costumam atender. Como é que está a situação nesse momento? Quem quiser doar alimentos, como pode fazer? Quem quer ajudar, como que pode fazer para entrar em contato com vocês e doar esses alimentos? As doações hoje, elas caíram mais do que esses dados que a gente tem do começo do ano. O começo do ano ele é sempre um pouco mais fraco, um pouco mais difícil, acho que devido a toda essa movimentação que o começo de ano traz, né? Então, nós temos o atendimento contínuo a essas famílias, então a nossa parte assistencial ela não para. Nós trabalhamos assim continuamente com atendimento a essas famílias. Antes a gente conseguia atender um número bem mais alto de famílias por mês, hoje isso caiu muito, porém nós continuamos, só que nós damos prioridades para aquelas que de fato mais precisam. A gente não tem o alcance que nós tínhamos durante a pandemia, porém nós não paramos, tá? Então nós continuamos aceitando doações, tem as nossas redes sociais, CUFA Campinas. Lá você encontra um telefone onde onde quem quiser fazer qualquer tipo de doação pode entrar em contato. As nossas redes sociais têm todos esses dados. Tá certo. Só para registrar aqui, tenho aqui outros ouvintes também comentando, falando, por exemplo, que a Coab deveria ofertar moradias, porque pessoas estão na fila sem respostas. Segundo o Fernando Carvalho, ele conhece pessoas que há 40 anos esperam por uma informação de novas moradias. E então é importante a gente registrar aqui que a Prefeitura de Campinas, na ocasião do incêndio nesta semana, fez uma força-tarefa, sim. Então, equipes da Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social, com Deficiência e Direitos Humanos, a Secretaria de Habitação, está tentando dar suporte a estas famílias. A Assistência Social e a Prefeitura ofereceu esse cartão Nutrir emergencial, cobertores e colchões para as famílias afetadas, e a Habitação, então, está dando o auxílio a aluguel. Tem, além da CUFA, a Associação dos Moradores lá, que também está pedindo ajuda e tentando recolher aí arrecadações de móveis, eletrodomésticos, alimentos, roupas, donativos, o que as pessoas puderem aí ajudar neste momento. A opinião dos ouvintes é a de que realmente poderíamos, de fato, olhar para o Parque Osiel de uma maneira mais definitiva para que a gente não tivesse sempre esses registros, não só nos momentos de incêndios, acidentes, enchentes, mas todo ano, já que esse risco de não só social, mas de vulnerabilidade alimentar, que eu acho extremamente impactante, porque sem comer direito, as pessoas não conseguem nem aproveitar oportunidades e sobreviver, e fica muito difícil mudar a realidade, por mais boa vontade e esforço que alguém tenha. Essa é a verdade. Michele Eugênio, Central Única das Favelas de Campinas, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada, e a gente deixa aqui os canais à disposição para divulgarmos sempre as campanhas. Nós que agradecemos, nós da CUFA, e deixo um apelo para quem sente no coração de ajudar essas famílias. Aqui em Campinas nós temos mais de 60 mil famílias em situação de vulnerabilidade alimentar. É muita gente. Então, nosso trabalho não pode parar, e eu peço que quem se identifique com o nosso trabalho, que entre nas nossas redes sociais, que nos procure, para que a gente possa continuar levando esse trabalho aqui na cidade de Campinas e em algumas cidades da região metropolitana também. É certo. É um momento de urgência, né? Então, é para sobrevivência, gente. Não é para... Muita gente vê até de forma errada essa questão da doação de alimentos, entendendo que a pessoa não vai progredir, não vai trabalhar. Não é essa questão. A questão de sobrevivência. Eles não têm para comer na próxima refeição. É simples assim. Então, precisa realmente desse suporte, desse apoio, para que eles consigam, de alguma maneira, sair da situação e entender quais oportunidades têm. Obrigada mais uma vez, Michele. A gente vai se falando. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos